A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vou lá dou como o mundo a dá, pois que o mundo não tem paz. A paz do mundo, Jesus, é a preguiça rançosa, é a indiferença culposa e egoística ante as necessidades dos nossos semelhantes. A vossa paz é a consciência do dever cumprido, é o trabalho permanente no bem, em favor dos irmãos desafortunados. Dai-nos, Jesus, a vossa paz e faze-nos instrumentos desta paz, por onde estivermos, com quem estivermos, hoje, agora e sempre. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, os que têm puro coração, a lição pecado por pensamentos. Adultério. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Comentário de Kardec. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria. Porém, num sentido mais geral, muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nesta passagem: porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. O Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja, pouco a pouco, de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar um mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo, oportunidade. É, pois, tão culpada quanto o seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se.
naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas as gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Retornando aqui ao ensinamento de Jesus, não cometereis adultério, ele ainda fala: aprendeste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Nós temos que lembrar que esse ensinamento foi proferido em uma época em que a sociedade era patriarcal. Então, nessa época, a mulher era como se fosse uma propriedade do esposo. Tanto assim que quando ia na sociedade hebraica efetivar-se o casamento, o noivo precisava pagar um dote para poder casar. Então, o pai da noiva recebia um dote do noivo para poder casar. Então ficava como se fosse quase uma propriedade. E aí, por isso que está dirigindo aqui no ensinamento com relação a um homem que olhar com mau desejo uma mulher. Mas nós hoje que sabemos que o espírito tanto pode vir na corporificação masculina como na corporificação feminina, serve para qualquer um de nós. E aqui é interessante, quando Kardec vai falar aqui, relembrando um outro ensinamento de Jesus, já aqui no item 6, no final aqui, da raça adúltera e pecadora, é porque temos que lembrar, voltando aqui à festa das bodas de Caná, é porque representa Jesus a ligação da criatura com o Criador como um casamento. O casamento, ele deve edificar sobre um tripé, que é a conexão de espírito para espírito, a fidelidade, né, o que se honra o outro, e com isso a constituição de uma família. Então Jesus usa esse exemplo, que é para alcançar a felicidade, que a nossa ligação com o Criador é um casamento. E o casamento com Deus é o casamento com o amor. Um sábio hebreu nos ensina que nós nos tornamos tudo aquilo que adoramos. Por isso, adorar a Deus, adorar ao amor. Porque se adorarmos o amor com fervor, gradativamente iremos nos tornar amor. E aí, essa visão de raça adúltera e pecadora é porque quando elegemos outros senhores para adorar, estamos sendo infiéis para com Deus. Então, por exemplo, se adoramos o dinheiro, o poder, a beleza, então quando nós temos vários desses senhores regendo a nossa existência, nós nos prostituímos. Então, quando fala aqui do adultério, é quando trocamos a essência espiritual do bem por desejos inferiores, sejam eles quais forem, do sexo, do dinheiro, do poder, quaisquer que sejam. Porque quando adoramos a Deus, nós, onde estivermos, seja nas nossas profissões, nas nossas famílias, onde moramos, iremos exercer esse amor a Deus na figura do nosso semelhante.
E é disso que ele está falando. Porque quando nós pensamos no mal, como Kardec fala, mas estamos nos esforçando para poder vencer esses pensamentos, já é um progresso. Porque nós não temos condição de caminhar certinho, nós ainda não sabemos. Nós somos tal qual uma criança que está aprendendo a caminhar. Vai cair? Vai cair. Mas levantar e continuar tentando andar. É o progresso gradativo que vamos realizando. Irmão João? A palavra pecado por pensamento, adultério, é interessantíssima. Haroldo Dias diz que a palavra pecado é todas as vezes que nós não atingimos o alvo. Qual o alvo que nós temos que atingir? É as leis divinas. Toda vez que nós fugimos da lei divina, nós estamos em pecado, ou seja, estamos contrariando a lei divina. E no livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz o seguinte, que o nosso pensamento cria a vida que nós procuramos, porque pensamento é energia. Toda energia que sai de nós, ela é manipulada, ela é trabalhada pelos espíritos e retorna para nós na mesma frequência que nós emitimos essa ideia. O Arthur Valadares, em nossas palestras, ele diz que é o seguinte, que a embarcação à vela, se ela for deixar o sabor do vento, ela acaba chocando em algum obstáculo e afundando. Por isso é importante controlar o leme, que é o nosso pensamento, e ajustar a vela, que é o nosso sentimento e o nosso desejo. Então nós vemos que o pensamento é muito importante nós controlarmos, porque é uma energia que nós emitimos a todo momento. Emitimos o pensamento, recebendo de retorno aquela frequência que nós emitimos. O Livro dos Espíritos, na questão 467, importantíssimo ainda, eles falam sobre o pensamento, influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações. Está no capítulo 4, livro 2. Aí até a pergunta, Kardec pergunta, pode libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Tem a resposta, sim, porque eles se ligam senão aos que solicitam, os seus desejos os atraem por seus pensamentos. Como é que nós libertamos das influências dos espíritos desequilibrados, que às vezes nós tomamos algumas decisões que vêm trazer dores de cabeça para nós, mudando nossos padrões de pensamento. E o Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele fala, de certa forma, com relação ao primeiro item que o Fernando leu, chama-se Vida Conjugal, no livro Vinha de Luz. Em Efésios, capítulo 5, versículo 33, ele fala, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. E inicia as tragédias da vida conjugal, costumam povoar a senda comum, explicando o desequilíbrio que invoca a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. Ele vai dizendo que, devido ao problema de relacionamento de uns para com os outros, às vezes tem algum problema que tem que ser cultuado dentro do próprio Santo Evangelho, buscando a harmonia de relacionamento entre as pessoas que compõem o casal. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sob as escolas da fé, em ciclo do cristianismo. Os cônjuges com Cristo, como nós temos Jesus, nós temos o Evangelho, acolhem acima de tudo as doces exaltações da fraternidade, ou seja, são amigos, né? Um cooperando com o outro e um ajudando a evolução do outro. Porque casamento, segundo você diz, é evolução. É a oportunidade que tem de um adquirir paciência, tolerância, resignação, para que o barco siga o rumo correto. É possível que os sonhos muitas vezes se desfaçam ao toque de provas salvadoras, dentro dos ninhos afetivos, construir na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem por tempos vastos, flores celestes sobre os espinhos terrenos. Às vezes tem uns espinhos de vez em quando, nós temos que superar esses espinhos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar
e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, aquele que está realmente afiado dentro do Santo Evangelho, não pode ignorar a transitoriedade da experiência humana, ou seja, nós estamos por pouco tempo aqui na Terra, é a oportunidade que nós temos que buscar para evoluir. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real, ou seja, os cônjuges também são amigos. Busque-se o lado útil e santo da tarefa, e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-te em nível inferior à tua expectativa, lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serve de tuas necessidades. Teu esposo é igualmente ignorante? Não esqueça que ele é o companheiro que Deus te concedeu. E nós buscamos aí na literatura espírita, no livro Boa Nova, quando Joana de Cusa tinha problema com o esposo dela e procurou Jesus. Porque Jesus disse, e não disse que um deveria largar o outro, pelo contrário, retorne à sua casa e continue convivendo com seu marido. E foi até quando ele desencarnou. Porque é a oportunidade que nós temos de crescer moral e espiritualmente, através da fraternidade, da amizade e do crescimento espiritual. Certo. Jesus, que é o espírito mais puro que nós temos conhecimento, que aqui esteve entre nós, ele não falaria apenas para aquela multidão que estava próxima dele. Jesus tinha um pleno conhecimento que a sua palavra seria conhecida pelos milhões e bilhões de espíritos posteriores àquela geração que convivia com ele há 2000 anos. Jesus já viu mundos nascerem e mundos morrerem. Então ele não estava falando ali para aquelas poucas pessoas que ali estavam. Ele estava falando para todas as gerações posteriores que viriam com o seu esclarecimento. Quando Jesus nos disse que ele é o mestre, ele não é o mestre daqueles que estavam reencarnados ali. Ele é o mestre dos 20 bilhões de espíritos que estão vinculados à Terra. 7 bilhões encarnados e 20 bilhões desencarnados. Nós estamos dando aqui uma estimativa que o Espírito Emmanuel nos trouxe. Então, quando Jesus fala pecado por pensamento e adultério, ele não está querendo falar só algo que era um costume do povo que vivia naquela região, naquela época. Por quê? Porque os costumes são diferentes. O que é pecado e adultério para aquele povo, não é pecado e adultério para o povo do Oriente, para uma outra cultura. Então quer dizer que Jesus não estava apenas falando que aquele povo era pecador e todo mundo restante era inocente e ia para o céu? Não. O ensino é a essência do nosso aprendizado. Então, pecado por pensamento e adultério. Por que nós conseguimos entender isso? Nós pensamos, seres humanos, o nosso pensamento não é visto por ninguém. O nosso pensamento, ele é cobrado pela nossa própria consciência. Só eu sei o que eu pensei. Os encarnados, salvo raras exceções de algum paranormal, ninguém enxerga pensamento de ninguém. Então Jesus está nos dizendo o seguinte: não adianta você ter aparência de santo se o seu pensamento é de pecador. Você está apenas ludibriando os outros, mas não a Deus e não sua própria consciência. Em relação ao adultério, porque o adultério era conhecido como um pecado constante da lei de Deus. Nos 10 mandamentos, não cometerás adultério. Então todo o povo hebreu sabia o que era o pecado do adultério. E por que o adultério? Porque o adultério, muitas mais das vezes, só aqueles que estão cometendo adultério que sabem. E todo mundo faz questão de que fique escondido. Então é o fato de ninguém saber que torna um ato pecado, reprovável? Não. A partir do momento que eu tenho consciência do que eu estou fazendo, eu, em sã consciência, cometo aquele ato, eu terei que reparar. A lei de Deus não é nos colocando no inferno, não nos colocando no céu.
é nos dando a oportunidade de progredirmos sempre. Não existe um inferno, não existe um céu. Existe lugares felizes e lugares infelizes, segundo a nossa própria consciência ditar. Não tem condição de uma única encarnação ninguém ir para o céu e ninguém ir para um inferno eterno. Não seria justo que num período de 80, 100 anos, você cometesse um ato que vai decidir para você 300, 500, 600 milhões de anos. Quer dizer, nem na nossa cabeça isso faz alguma lógica. Eu errei 50 anos, eu tenho que pagar 500 milhões de anos? Nós somos seres imortais. Por maior que seja meu equívoco em 50 anos, uma condenação em 500 milhões de anos. Então Jesus está dizendo isso. Olha, não haverá céu, não haverá inferno. Irá sempre oportunidades de ser infeliz ou ser feliz segundo os nossos próprios atos. Por isso que ele diz que aquele homem que já olha a mulher com mau pensamento para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Ou seja, ele já está dizendo da sua própria inferioridade. Nós, espíritos inferiores, nós temos uma grande problemática na área da sexualidade. Por quê? Porque dentro da nossa inferioridade, nós não desejamos, em termos de convivência sexual, o benefício do outro. Eu penso primeiro no meu próprio benefício. Porque quando há, como Jesus nos fala na mensagem, que não separeis o que Deus juntou, nessa mensagem contida no Evangelho, que Kardec explica para nós a separação do casal, Jesus queria dizer que quando você se une em amor, em pensamento, em companheirismo com alguém, você não tem o desejo de enganar. Não haverá necessidade de separação. Porque aqui, como o Fernando mesmo nos lembrou, os Espíritos já nos disseram, o espírito que reencarna nessa reencarnação no corpo de homem, ele pode vir na próxima reencarnação no corpo de mulher, e vice-versa. É o mesmo espírito. Então o pecado por pensamento, ele não está vinculado ao corpo masculino e nem ao corpo feminino. O espírito é o mesmo. Ou seja, a nossa jornada é segundo o exercício do meu livre-arbítrio e julgado por mim mesmo, através da minha própria consciência. Se eu, num corpo masculino, estou aí desejando ter várias mulheres apenas por meu prazer, quando eu voltar na reencarnação seguinte, no corpo feminino, eu terei o mesmo desejo. Só vai mudar o foco. Eu estou no corpo feminino, vou fazer da mesma forma em relação aos homens. Então não é o corpo que é pecador. O corpo é apenas um vestimento, é uma roupa do espírito. Então nós devemos vigiar a nossa conduta, a nossa ação, conforme o pensamento. Não há pecado na matéria. O que faz o erro, que faz a nossa queda, não é a realidade da matéria, mas sim o exercício do nosso próprio pensamento, que se torna ação. Por isso que Kardec fala na lição: quando eu tenho um pensamento de um ato negativo, mas em mim mesmo eu faço um juízo de valor desse ato, e por esforço próprio eu não realizo aquele ato, eu tive um ganho. Por quê? Porque eu interiormente não quero praticar o mal. Agora, se eu tenho um pensamento, quero fazer e só não faço por falta de oportunidade, porque tem a lei dos homens que irá me punir, eu permaneço, vamos chamar de pecado, eu permaneço no erro. Eu tenho um pensamento do erro, eu me sinto feliz em poder praticar isso,
só não pratiquei por falta de oportunidade. Então eu tenho que vencer isso. Continuo no pecado. Pecado não é inferno, é erro a ser corrigido. Porque quando nós superarmos todos esses defeitos, nós não vamos pensar mais no mal. É o caso do que é tentação. Para mim, vocês podem colocar uma garrafa de uísque aqui 20, 30 anos, não me causa nenhuma tentação. Eu detesto uísque, é uma coisa horrível. Você pode pôr o melhor uísque perto de mim, ele vai ficar ali 3 anos, eu não dou bola para ele. Agora, coloca uma torta de morango perto de mim, muda a situação. Toda hora eu vou estar de olho nela, não vou ter sossego. Por quê? É aquilo que a gente gosta, é aquilo que me dá, que está dentro de mim. É claro, né, que os nossos defeitos, comer uma tortinha é o de menos, mas é isso que Jesus nos alerta. Vamos nos esforçar para livrarmos do erro que está dentro de nós, porque o externo, dependendo da condição material, eu não faço, não é porque eu já sou bonzinho, não, eu só não sou burro. Se o menorzinho me xinga, eu vou lá e sapeco a mão dele. Põe um brutamonte, campeão de jiu-jitsu, que me xinga, eu vou lá dar um tapa nele? Não. É porque eu sou evoluído? Não, porque eu não sou burro, né? Então eu não conquistei nada dentro de mim. Eu tenho o desejo de bater, de vingar a mesma coisa. É um ato externo que não me permite fazer isso. Está dentro de mim ainda o erro. É isso que Jesus está nos ensinando. A libertação interior do mal, e não os atos exteriores. Só lembrando aqui que Kardec deixa bem claro que não é para focar só na parte sexual, porque senão aquele que não está incorrendo nisso, ou seja, para com seu cônjuge, mantém-se equilibrado, então quer dizer que ele já tem puro coração? Não. Então nós temos que estender como Kardec falou aqui, no sentido do mal, do pecado, do erro. Então, quando ele fala com os fariseus que não é o que entra pela boca que macula o homem, mas o que sai da boca porque procede do coração, é por isso. O desejo é o foco inicial, porque o nosso desejo, ele é resultado das somatórias das experiências que nós vivenciamos nas nossas múltiplas reencarnações. O que o Sérgio falou aqui com relação a ser tentado, nós só somos tentados naquela fraqueza que nós temos. Não estou comparando meus irmãos, não. Mas tentar, digamos, um cavalo que está no nosso caminho, por onde nós devemos passar, e eu quero tirar o cavalo dali. Aí eu vou tentar o cavalo, tiro umas notinhas de R$100, fico balançando na frente dele para ele poder sair. O cavalo vai sair por causa das notinhas de R$100? Não vai. Mas um capim cheiroso, bem verdinho, ou um punhado de milho, é mais fácil eu tentar o cavalo para o cavalo sair dali. Então eu só sou tentado naquele erro que eu trago dentro de mim. Por isso Emmanuel nos afirma: tentação são as nossas próprias imperfeições se fazendo ouvir. Ninguém é tentado naquilo que ele não tem um defeito. Você sequer pensa em tentação, porque senão seria uma praga de Deus para os seus filhos. Deus está tentando seus filhos para poder cair? Não. Está dentro de mim. Então, como ele falou aqui, o exemplo de um vício qualquer que seja, é o que eu trago dentro de mim que cria minha sintonia com aquilo. Ele usou o exemplo aqui da bebida. Aquele que não gosta, não tem como tentá-lo naquilo. O André Luiz, no livro Ação e Reação, um instrutor
leva o André Luiz até um grupo de espíritos inferiores que queriam destruir a vida de um homem. E ele vai explicar como que ele fazia, como é que ele tenta a pessoa. Então ele explica o seguinte: todos nós temos um pensamento central, que é aquilo que na maior parte do dia nós pensamos mais frequentemente. Cada um pensa aí no seu próprio defeito. Só que tudo que nós pensamos é como se nós fôssemos uma TV a plasma. As imagens aparecem. Então um espírito inferior se aproxima de nós e vê lá cenas de a gente recebendo dinheiro, ganhando dinheiro, tomando dinheiro dos outros, o tempo todo em dinheiro. Ele faz uma anotação, quantas vezes o dinheiro apareceu na nossa tela. Falou, olha, mais de 55% dos pensamentos dele está envolvido com dinheiro. Aonde que ele vai ser tentado? No dinheiro. Porque tentar alguém naquilo que ele não traz o defeito dentro de si, não é possível. Então, quando ele fala aqui desse pecado, não é para a gente entender do adultério simplesmente na conotação que nós temos hoje, sexual. Não. É do mal, é do erro, é do pecado, seja ele qual for. Então, o primeiro, nós temos que limpar dentro de nós. Por isso que Kardec fala, pensar no mal, mas resistir ao mal e não praticar, já é um progresso. Porque aquele que não pratica o mal, não pensa no mal e não sente o mal, esse está puro. Esse é o puro de coração. Vamos desculpar, não somos nós. Ninguém aqui, por favor, levante a mão, senão vocês vão me fazer pecar mais uma vez, que eu falo assim, mentiroso. Porque não é a nossa condição. A nossa condição é daqueles que estão procurando para um dia atingirmos. Mas nós já podemos hoje resistir àquele pensamento, aquela vontade de praticar o mal, nós já podemos. Então é isso que nós temos que fazer. Vamos. Interessante essa parte que você deu, porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Agora a gente observa o seguinte: eu sou um líder religioso, então eu vou querer ser maior que Jesus, vou querer que meus fiéis me sigam, porque a minha vaidade ainda está bem aflorada. E Jesus, se nós seguirmos os líderes humanos, automaticamente nós estamos sendo enganados. E Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele traz uma lição interessantíssima chamada o roteiro da fé. E Jesus diz: se alguém vier após mim, negue a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Jesus, Lucas, capítulo 9, versículo 23. O aviso de Jesus é insofismável: siga-me, diz o mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracasso e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo, por não lhe acatarem o conselho. Buscam Jesus, fazendo idolatria em derredor de seus intermediários humanos. Então, ele busca Jesus, buscando intermediários humanos. E como toda criatura terrestre somos nós, os intermediários humanos do Evangelho, não pode substituir Jesus junto à sede das almas. Aqui é o padre católico, caridoso e sincero, contudo, incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da igreja reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Acolá é o mero espírita, abnegado e diligente, todavia ainda distante da própria sublimação. Então não encontramos Jesus nos mediadores humanos. E o grande problema é que nós ficamos desiludidos na fase final.
Então ele diz o seguinte, na fase final ele diz o seguinte: é necessário seguir Jesus e não seguir os cristãos. Todas as vezes que nós deixamos o ensinamento de Jesus para seguir os seres humanos, aqueles que lideram, que pregam, que falam, na nossa missão muito distante, a gente dá os exemplos que Jesus deu para nós. Então automaticamente entramos numa senda falsa e ficamos desiludidos com relação às religiões. Muitas vezes a religião tal, não é isso, outra religião é isso, outra é aquilo, a gente fala uma série de coisas, esquecendo que nós realmente temos que seguir Jesus, que é o guia e modelo para toda a humanidade. Jesus nos fala da importância que é buscar cultivar em nós as virtudes. Ou seja, é o nosso sentimento, aquilo que nós colocamos de melhor nos nossos atos, que irão nos conduzir ao nosso progresso espiritual. Por exemplo, há 150 anos atrás, 200 anos atrás, os médicos aplicavam a sangria na maioria das doenças. Ou seja, você tirava sangue da pessoa, simplesmente isso, você curava a veia dela e deixava o sangue saindo. Porque para eles a sangria tirava as impurezas, que toda doença era causada pelas impurezas do sangue. Então você tirando o sangue, você estava tirando impureza. 150 anos atrás, 200 anos, ninguém sabia nem da existência de bactéria, vírus, ninguém tinha nem a menor noção disso. Então o médico mais caridoso, mais bondoso, ele ia com todo amor e aplicava sangria. Ou seja, se a pessoa já estava debilitada, fraca, você tira sangue dela, o que acontece? Ela morre. Você está tirando muitos anticorpos, defesa, alimentos, está tirando. Hoje nós sabemos disso. Na época não. Ou seja, na consciência dele, com todo o amor e dedicação dele, ele estava fazendo um ato de auxílio. Quer dizer, esse médico bondoso, ele foi avaliado pelo resultado, ou seja, ele levou o paciente à morte. Ou pelo que ele imaginava que estava fazendo. Ele vai ser julgado pelo que ele imaginava que estava fazendo. Porque ele, à época, aquilo era o melhor tratamento que eles conheciam. Ainda que estivesse errado. Mas é a consciência dele. É o pensamento. É o sentimento que ele colocou naquele ato. Então, por isso, por quê? Porque nós somos espíritos inferiores. O nosso conhecimento científico, apesar de a gente achar que está muito avançado, não é absolutamente nada em relação ao conhecimento do universo. É nada. Abaixo de nós, na escala evolutiva dos espíritos, só estão os homens da caverna. A gente só é mais inteligente que o homem da caverna. Apesar de a gente achar que está muito evoluído. Então nós vamos cometer muitos erros em virtude da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento. Isso acontece, né? Tratamentos médicos, quantos remédios que foram ministrados aí, que hoje são totalmente proibidos. Já sabe que causaram mais mal do que benefício. Quer dizer, os médicos que receitaram cometeram pecado? Não. O sentimento deles era o melhor. Então, para nós seremos julgados segundo o nosso sentimento, a nossa dedicação na prática do amor. Espíritos da categoria de Buda, e Buda é na faixa de 400 anos antes de Cristo, ele teve uma cultura de espíritos muito inferiores. Pela envergadura de Buda, ele não pôde transmitir todos os ensinamentos que ele tinha. Por quê? Porque aqueles que estavam próximos dele estavam aptos para receber. Se Buda retornar novamente, e dizem os espíritos que essas almas grandiosas estão retornando para nos trazer novos ensinamentos, vai ser diferente, porque nós agora estamos mais aptos a receber esclarecimentos maiores. Então, quanto mais nós adquirirmos, mais seremos cobrados pelas nossas atitudes equivocadas. Por quê? Porque nós estamos com maior possibilidade de julgar o equívoco dos nossos atos. Então, por isso que o mentor da casa, quem aqui frequentava, ele dizia
Meus irmãos, se for para pegar o Evangelho, estudar para fazer o contrário, não estuda não. Fecha o Evangelho. Porque se você souber e de livre vontade fazer o errado, você é mais culpado. Você está sabendo o que é certo. Você está brincando com a verdade. Então não vamos brincar com a verdade, que o nosso débito é muito maior. Então as bênçãos, os esclarecimentos dos Espíritos para nós é um ato de responsabilidade. Nós seremos mais cobrados. Quem mais recebeu, mais será cobrado. Para encerrar, meus irmãos, para vencermos as mazelas que existem dentro de nós, a fim de que elas não se manifestem, a receita é de Jesus: vigiai e orai, a fim de não cairdes em tentação. Que o Senhor nos abençoe.